Tem uma coisa que sempre aparece quando um campeonato termina apertado, o tal do se. Se não tivesse safety car, se não tivesse bandeira vermelha, se o pit stop tivesse sido melhor, se o companheiro não tivesse sido favorecido. E agora, depois de 2025, veio a versão premium desse pensamento. Se a minha mãe tivesse bolas, ela seria o meu pai. E é engraçado porque quanto mais tu escuta isso, mais percebe que a galera usa esse argumento como se fosse uma arma definitiva. Só que quando você pega todos esses sis, coloca na mesa, ajusta friamente e trata como um exercício técnico, não como torcida, o resultado não só não muda, como fica mais claro quem realmente foi o piloto mais consistente do ano. E é isso que a galera não tá pronta para aceitar. Porque, olha só, quando você mexe apenas não nos fatores que estavam totalmente fora do controle dos pilotos, que é o ponto central dessa discussão, o Norris não só continua campeão, como abre ainda mais vantagem. Não é sobre erro de piloto, não é sobre quem deveria ter ganho por feeling, não é sobre favoritismo. É matemática, é ajuste, é engenharia competitiva. E é aí que está o campeonato dos e se desmorona rapidinho. Só para contextualizar, a conta revisada coloca mais 40 pontos para o Lando, ou 43 se você incluir o Qatar, 15 para o Oscar, 22 se você incluir o Qatar, e 9 para o Max. Números frios. Ao mesmo tempo, você percebe o tamanho da zica que caiu no colo do Norris ao longo da temporada. Zandvoort jogou ele para fora por falha. Austin na sprint, também. Vegas, desclassificação. E mesmo com tudo isso, o cara empilhou pódio atrás de pódio. A consistência dele foi quase monótona, e essa monotonia que vence campeonato. Quando você baixa a discussão do emocional e começa a olhar tecnicamente para os números, fica difícil sustentar essa história de que o Norris só venceu por causa de Monza, ou só venceu por causa da Espanha. O curioso é que quando a galera quer falar do se, ela nunca inclui os se que favoreceram o Norris, só os que encaixam na narrativa de que ele não merecia. Mas quando você faz a mesma coisa para todos os três, sem selecionar narrativa, a imagem final muda completamente. Zandvoort, sem culpa dele. Austin Sprint, sem culpa dele. Vegas, desclassificação por desgaste, o tipo de coisa que pega um piloto e não pega o outro por puro sorteio. E mesmo assim, ajustando tudo, ele abre margem. O Oscar ganha uns pontos extras, mas nada que reconstrua a pressão que ele fazia antes da pausa. O Max recuperou menos ainda, porque boa parte do que ele perdeu ao longo da temporada veio de problema de carro sim, mas também de decisões tomadas por ele mesmo na pista. E essa é a parte que não entra nessa conta, porque é erro de piloto, não fator externo. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui. Muita gente sempre me pergunta onde eu encontro miniaturas, capacetes e essas peças que carregam a história da Fórmula 1 de um jeito físico. Então já deixo a dica, dá uma olhada na Auto Fórmula. É onde eu mesmo compro as minhas coisas, principalmente as edições limitadas que somem rapidinho do estoque. E se for pegar alguma coisa lá, usa o cupom MOTOR01, ele te dá 10% de desconto e ainda ajuda o canal a trazer mais vídeos como esse. O link tá na descrição e no comentário fixado. Agora, vamos falar do ponto central. Se você vai fazer um campeonato dos e se, você precisa jogar o jogo inteiro. Não dá para excluir os fatores que te desfavorecem e destacar só os que te favorecem. Quando você aplica a regra para todo mundo, o cenário não vira de cabeça para baixo, não cria um campeão alternativo, não muda a história do ano. Pelo contrário, reforça a narrativa original. O piloto mais consistente vence um campeonato longo, e consistência não é sexy, mas é poderosa. A verdade incômoda desse discurso é que o Norris foi o cara que mais sofreu com coisas fora do controle, e mesmo assim fez uma temporada em que quase não saiu do pódio. É aí que está o valor real. O título dele não foi decidido em Monza, nem por um erro do Kimi na Áustria, nem por uma decisão da FIA. Foi decidido corrida após corrida, gerenciada como relógio, enquanto o mundo prestava atenção só no duelo final com o Max. E sim, o Max fez uma segunda metade tão boa que tornou o campeonato emocionante até Abu Dhabi, mas emoção não muda a matemática. E o mais louco é que se você ainda quiser insistir no jogo dos se, dá até para colocar mais elementos na conta. Se o Max não tivesse batido no George, se na Áustria ele tivesse ido ao pódio, beleza, coloca tudo, soma tudo. Mesmo assim, ele não alcança o total ajustado do Norris. É aquele tipo de cenário em que você tenta montar uma realidade alternativa, mas a realidade real segue batendo na porta com o mesmo recado. Lando ganhou, e ganhou porque fez mais pontos. É simples assim. E quando você observa os dados por esse ângulo, começa a perceber que esse campeonato não é o campeonato do se, é o campeonato do quem entregou mais vezes. E isso não depende de opinião. Depende só de matemática e de controle do que está nas suas mãos. E quando você desce ainda mais fundo nessa análise,
percebe uma coisa que quase ninguém quer admitir. O campeonato dos e se não existe porque ele não muda nada. Ele existe porque dá conforto para quem não gosta do resultado real. É uma alternativa de escape. E toda vez que o resultado incomoda alguém, nasce um campeonato paralelo onde tudo deveria ser diferente, desde que você escolha a dedo quais peças quer reposicionar. Só que a Fórmula 1 não funciona assim. Temporada não é recorte, temporada é soma. E nessa soma, o Max teve uma fase boa o bastante para deixar a disputa viva até a última corrida, mas não teve uma temporada inteira no mesmo nível. Ele virou o jogo no segundo tempo, sim, mas o primeiro tempo existiu e ele custou caro. Ele não perdeu o campeonato porque bateu no Russell na Espanha. Ele perdeu porque passou meses correndo com um carro que em algumas vezes não permitia mais do que um P5. A McLaren, por outro lado, não desperdiçou as chances. Ela converteu, ela acumulou, ela entregou, e nessa entrega, quem mais transformou oportunidade mínima em ponto máximo foi o Norris. E esse é o tipo de ponto que vai contra o discurso emocional, mas a análise pós-temporada exige isso. Cortar a espuma e olhar para o que fica. E o que fica é que o Lando foi o piloto mais constante em alto nível. Mesmo quando o carro não encaixava, ele estava lá. Mesmo depois de 2 quebras, uma desclassificação, pitstops ruins, estratégias questionáveis e decisões que mudaram corridas inteiras, ele estava sempre no quadro. Ele não teve aquele momento de brilho absoluto do Oscar no início, nem aquela arrancada violenta do Max no fim. O que ele teve foi o que mais pesa em 24 corridas, repetição de excelência. E aí entra outro ponto que esse debate ignora completamente, os erros de piloto. Porque se você fosse ajustar todos os e se's verdadeiros, também teria que contabilizar o Canadá do Norris, a Espanha do Max. Mas aí, o campeonato vira uma simulação absurda, impossível de mensurar. Por isso, o único recorte justo é esse, fatores fora do controle. E mesmo assim, mesmo no recorte mais favorável ao argumento de foi sorte, o Lando continua vencendo, com folga. O mais irônico é que a discussão não precisa nem existir. Em qualquer esporte, o campeão é o campeão. Ele não é o mais merecedor emocionalmente. Ele não é o mais querido. Ele não é o pegou o melhor momento. Ele é o que marcou mais pontos. E ponto é consequência direta de 2 coisas: performance e constância. Você pode discutir estilo, personalidade, preferência, rivalidade, mas não pode discutir pontuação. É por isso que os fãs mais experientes olham para 2025 e enxergam uma temporada clássica. Carro rápido, 2 pilotos fortes, disputa tripla e, no fim, a frieza matemática impondo sua lógica. E existe ainda outro detalhe que muita gente parece ignorar quando puxa esse debate. Se existe alguém que teria motivos reais para reclamar da temporada, esse alguém não é o Max, é o Piastri, porque ele vinha mais forte antes da pausa, vinha liderando a McLaren internamente, tinha ritmo, tinha classificação. E ainda assim, quando você ajusta os e se's, ele continua atrás. Ele teve menos quebras, menos azar, menos interferência externa. E mesmo assim, o Norris leva vantagem na conta final. Isso desmonta completamente o argumento de que o carro foi desenhado para ele ou que a equipe favoreceu um lado. A temporada inteira mostrou o contrário. Os dois receberam as mesmas ferramentas. O que mudou foi a forma como cada um converteu oportunidade em resultado. O que sobra depois dessa limpeza é um campeonato em que cada piloto perdeu pontos por motivos diferentes. Alguns merecidos, outros não. Mas em que o equilíbrio da temporada prevaleceu. Não teve manipulação, não teve roteiro secreto. Teve sim uma fase da McLaren tão forte no começo que permitiu até parar de desenvolver o carro. Teve sim uma fase da Red Bull com falhas e comportamentos inconsistentes que custaram pontos preciosos. Teve uma Mercedes que ameaçou, mas não sustentou. E no meio disso tudo, teve um piloto que, mesmo com mais turbulências do que os rivais, manteve o mesmo padrão. Terminar onde o carro permitia, e quando permitia mais, ele entregava mais. Esse é o detalhe final que fecha o debate. Não existe letrinha miúda no troféu. A FIA não escreve campeão mais. A história não registra. Ganhou, porém, se não fosse aquilo. O que fica no registro é simples. Lando Norris, campeão mundial de Fórmula 1 de 2025. A narrativa paralela morre no Reddit, no Twitter, nos comentários. O título dele, não. E isso, no fim das contas, é o que faz toda essa discussão soar tão vazia. A realidade é imutável. Até no campeonato dos e se, ele vence. E mesmo assim, alguém quiser insistir, mas emocionalmente o Max foi campeão. Tudo bem, eu mesmo estava torcendo para o Max ser o campeão. Mas estatisticamente não tem torcida. E 2025 não foi uma disputa decidida em milagre, em sorte ou em acidente. Foi decidida em constância. Foi decidida nas corridas em que ninguém prestou atenção nos P2 que apareceram sem graça, nos P3 que pareciam automáticos. E é exatamente aí que se ganha um campeonato.
No fim das contas, esse não foi o campeonato do se, foi o campeonato de quem estava lá todas as vezes. Foi o campeonato da regularidade esmagadora. E regularidade não faz barulho, mas ela vence. E quando você entende isso, percebe que não tem discussão para ser vencida. O título não muda, a matemática não muda, o campeão não muda. E se o mundo quiser continuar brincando de e se, tudo bem, o troféu já está guardado pro Norris. E lembrando, galera, se vocês quiserem os melhores produtos da Fórmula 1, o link tá na descrição e no comentário fixado. Usa o cupom MOTOR01 que você ganha 10% de desconto e ajuda o canal a trazer mais vídeos. E se você quiser entender como o Senna dominou a Fórmula 1 na chuva, assiste o vídeo que tá aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera.